Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos. Esse tema, a masculinidade cristã, ele já foi, como ele bem lembrou, né, foi debatido, foi estudado no Nordeste. E ele nasceu tendo em vista um clamor das mulheres, tanto as casadas como também as mães, em virtude de que as irmãs nos seus seminários, nos seus encontros, elas sempre estudavam, né, entre muitos temas, como ser boas mães, como ser boas esposas, como ser boas mulheres. E os homens, nos seus encontros, nos seus seminários, nos seus estudos, também estudavam como ser bons pais, bons maridos, como ser bons companheiros no lar, não é isso? Bom, na verdade nem tanto. O que os homens estudavam na verdade era a doutrina, a teologia bíblica, assuntos espirituais, assuntos ligados realmente diretamente à prática na igreja. E elas perguntavam, por que também não se estudam? Como também ser bons homens no lar? Né? E esse tema vem justamente ter essa relevância na vida do homem, né? Além das doutrinas que nós estudamos, mas como ser realmente o homem do lar, né? Como ter uma atitude fiel. Tem sido percebido que muitos homens, eles em casa, são um pouco diferentes do que são na igreja. Eu já ouvi até uma história que aconteceu, não foi na Igreja de Cristo, mas foi uma coisa interessante. Estavam os irmãos na igreja, estava a comunidade a Assembleia reunida, e chegou um caminhão de mudança. E começou a colocar sofá, televisão, armário, máquina de lavar, colocar tudo na igreja. E ninguém entendeu e foram ver o que estava acontecendo, e a mulher desceu e disse, olha, é o seguinte, nós agora vamos morar aqui. Nós agora vamos morar aqui. Porque aqui ele é um homem bom. Aqui ele é excelente. Aqui ele sorri para todo mundo. Aqui ele trata bem todo mundo. Aqui ele é maravilhoso. Então é aqui que ele vai morar. E ele ficou surpreso, né? E também envergonhado, porque era verdade. Era verdade. E muitas vezes tem sido também a nossa realidade. Nossa realidade, né? Então esse tema vem exatamente, visa, né, o nosso aperfeiçoamento. E acredite que as irmãs estão muito alegres que nós vamos voltar melhores. Com a graça de Deus. Amém. A síndrome de Adão. Bom, síndrome. O que é uma síndrome, né? Que palavra é essa? É um determinado sinal característico que é transmitido de geração em geração. Na maioria das vezes é de ordem genética, mas é um sinal que ele é transmitido para um determinado número de pessoas. Então isso é tido como uma síndrome. E quando se fala da síndrome de Adão, significa exatamente que nós vamos ver aqui no texto que a atitude que Adão tomou diante da queda, se observa que ela tem sido característica do homem. Os homens têm repetido essa característica. Por conta disso, então, se chama a síndrome de Adão. Bom, nós fomos batizados em Cristo e a palavra nos ensina que nós somos formados agora à imagem de Cristo. Não é isso? Paulo bem fala em Romanos capítulo 5 que Adão representa o velho homem, mas em Cristo nós somos nova criatura. Isso é verdade. Mas a atitude de Adão muitas vezes tem estado presente na vida dos seus servos. Como é que isso acontece? Que atitude foi essa que Adão tomou? Como isso entra na nossa vida? E como isso influencia o lar e na igreja, né? Que implicações isso tem? E principalmente como nós podemos superar isso de uma maneira positiva e de uma maneira santa, que é o que Deus espera de nós. Bom, quem nunca pensou assim, né? Poxa vida, rapaz, se não fosse Adão ter comido aquele fruto com Eva, rapaz, poxa, estaria tudo tão diferente, né? Mas Adão é fogo mesmo, né? Poxa, que coisa, né? Rapaz, será que com a gente seria diferente? Às vezes a gente pensa, né? Poxa, mas se não tivesse aquela queda, rapaz, a vida seria maravilhosa, né? Seria maravilhosa. Tem até uma história de um lenhador. O homem trabalhava
Ele trabalhava cortando lenha, um serviço pesado, né? E quando ele começava a trabalhar, ele estava cortando aqueles troncos pesados, né? E ele ficava com o machado cortando e resmungando, né? E sempre resmungando. Aí, mas não se entendia bem o que ele falava. Um dia o chefe estava próximo dele e entendeu, né? Ele ficava dizendo, Adão, cortando, né? Aí o patrão, ele ficou curioso, né? Disse, mas o que é isso aí? Quem é esse Adão? O que tem a ver? E foi até ele e numa oportunidade ele disse, olha, você aqui é um bom funcionário, trabalha bem, mas o pessoal notou você resmungando, eu fui ver o que era, você fica se queixando aí de Adão. Quem é Adão? É o que é? É o seu pai? É algum parente seu? Ele não entendia a Bíblia, né? Então ele disse, não, Adão foi o primeiro homem que Deus criou. O que acontece é o seguinte, porque se Adão não tivesse pecado, eu não estaria aqui cortando essa lenha, não estaria aqui nessa situação, a gente estaria numa situação muito melhor. Ele falou isso para o chefe, né? Então o chefe disse, tá certo. Aí levou ele para a casa dele, aliás, para uma das casas dele, ele era rico, né? Levou para uma das mansões e ele foi um dia conhecer a casa do chefe, ele ficou encantado. Era uma mansão e tinha piscina, né? Tinha uma piscina externa e tinha uma piscina dentro da casa, né? Toda iluminada, era uma coisa realmente impressionante. E num dado momento o chefe chegou para ele e disse, olha, nós vamos fazer aqui o seguinte, a partir de hoje, essa casa é sua. Disse, o quê? É verdade, a casa é sua agora. Já está aqui, ó, o documento aqui, passei no seu nome, você agora mora aqui e pode desfrutar de tudo à vontade. Tem aqui os empregados, ele agora recebe as suas ordens, entende? Você não se preocupe que as despesas da casa, isso aí já está tudo providenciado, você aqui vai morar e aproveita, né? Dessa nova vida agora que eu estou lhe dando. Você foi promovido, parabéns. Mas é um detalhe, só um detalhe. Ali na sala de estar tem uma caixinha ali, tem uma caixa fechada. Você, por favor, não abra. Eu só peço isso. Faça a casa aí como você quiser. Aproveite tudo, mas por favor, não abra aquela caixa. Disse, não, que é isso, tudo bem, mas não tem problema. Não tem problema, né? Então foi bem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e ele sempre passando, sempre olhando, mas começa aquela curiosidade, né? Mas o que é que tem aí dentro? Não pode abrir. O que será que é? E o tempo foi passando, e finalmente aquela curiosidade, né? Mas o que será que tem aí dentro? E um dia realmente ele não conseguiu. Um dia ele não conseguiu. Ele estava só em casa e disse, rapaz, eu vou ver o que tem aí dentro. Então ele foi e abriu. Quando ele abre, né? Quebra um lacre, o lacre quebra, não tinha nem como ele colocar e dizer, não mexi, né? Partiu o lacre e não tinha nada dentro da caixa, não tinha nada. Mas aí o patrão chegou e disse, olha, lamento, mas você acabou de perder sua casa, você agora vai voltar a partir ler novamente, entendeu? Você perdeu tudo porque você desobedeceu a ordem que eu lhe dei, não era para ter aberto. Você ia morar aqui à vontade, então agora você volta para o seu trabalho. Ele volta, né, e ele continuou resmungando, só que agora ele resmungava, era o nome dele, né, não era mais o nome de Adão, né, o nome dele era Sam, então ele fazia, Sam, né, ou seja, é uma história que mostra que, na verdade, a atitude do homem, em certos fatores ligados à criação, é a mesma. Talvez se você, se a gente estivesse lá, talvez tivesse acontecido a mesma coisa, talvez não tivesse sido diferente essa história. Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, vamos observar como exatamente as coisas aconteceram. Nós já lemos, acredito, várias vezes, é sempre bom reler. E alguns aspectos, alguns atos que Adão vai tomar, a gente nota que é característico do homem. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 começa falando na serpente. Adão e Eva já tinham recebido a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles já tinham recebido essa instrução. E alguém vai entrar na história, agora o novo personagem entra na história e agora vai questionar isso. Mas por quê? Por quê? Aliás, é uma coisa que muitas vezes acontece na igreja. Nós temos as coisas simples, como Jesus ensinou, como está escrito. Nós temos isso. Mas você sabe que isso acontece muitas vezes. Alguns irmãos começam, mas por quê? Sim, a Bíblia fala, mas por quê? E por que isso? E sempre que entra nessa linha,
corre o risco das coisas mudarem muito. E infelizmente isso são coisas que têm acontecido. E na criação, aqui o personagem, a serpente, ela vai questionar, né? Aqui conta no versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente ofereceu agora uma nova possibilidade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele aparece e diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, vamos observar com atenção a atitude de Adão em três pontos. Primeiramente, o autor do próprio livro, O Silêncio de Adão, ele levanta um ponto interessante. Ele acredita que Adão estava presente no momento em que estava havendo o diálogo com a serpente. Eu não sei se o texto ele é bem incisivo nisso, mas o fato é que, se estava presente, Adão, ele não reage, ele não fala, ele não diz nada, ele apenas observa e ele não fala nada. Em seguida, ele participa, porque após a mulher comer do fruto, ela imediatamente dá a Adão. Então dá a entender que ele estava presente. Ou seja, o silêncio, o ser calado, o estar calado, né, tem sido uma coisa realmente típica do homem. Independente do temperamento, mas muitas vezes, muitas perguntas diante de bons homens têm ficado sem resposta. Muitas vezes esse silêncio tem estado presente no lar, muito mais forte, eu acredito, do que na igreja. E acaba se guardando coisas. Né? Acaba se guardando coisas que não são para serem guardadas. Uma segunda atitude que Adão tomou foi de se esconder. Né? Ele tentou fugir. Ele sabia que tinha errado. Ele sabia que estava errado. Mas, diante da presença de Deus, a primeira coisa que ele tenta fazer é não assumir aquela culpa. Mas como se esconder de Deus? Impossível. O Salmos mesmo diz que Deus é tudo, habita em todas as partes, não há como fugir. Ele entendeu que não tinha como fugir. Talvez tenha sido uma atitude repentina, uma tentativa de algo que ele entendeu que era impossível. E ele, então, se apresenta a Deus. E é essa fuga que também o homem tem demonstrado na sua vida, na igreja, na sua vida familiar. Então, muitas vezes, ao invés de se enfrentar os problemas, o homem tem preferido se desviar deles, sabe? Evitá-los. E se consegue fazer isso por um bom tempo, mas não se consegue fazer isso por todo o tempo. Não se consegue. Você pode desviar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas finalmente aquilo vai estar
diante, e talvez de uma maneira muito mais complicada para ser resolvida. Então, o homem precisa aprender e ter a coragem de enfrentar logo cedo os problemas, às vezes quando eles estão nascendo. Porque depois que aquela planta nasce e cresce, os problemas realmente às vezes ficam muito mais difíceis de serem solucionados. Adão não conseguiu fugir, e eu, você, nós também não vamos conseguir fugir de coisas que podem estar guardadas, sabe? Pode estar lá no fundo da mala, pode estar guardado lá, mas são coisas que você vai ter que resolver, não tem como. Então, quanto mais cedo, melhor. E Adão vai e se apresenta diante de Deus, e agora a terceira atitude que ele toma é exatamente essa, como foi falado. Ele não assume, ele joga para a mulher, talvez até para Deus, né? Porque ele disse: ó Senhor, a mulher que tu fizeste, né? Mas ele coloca na mulher agora a culpa, coloca na mulher a culpa pelo problema. A mulher comeu do fruto, ela me deu e eu comi. E Deus então vai até a mulher também faz a mesma coisa, joga para a serpente, e a serpente não tinha para que jogar também, então ela acaba, né, também assumindo a culpa. Mas nós sabemos muito bem que o problema não era a serpente, o problema realmente era quem entrou na serpente, que era Satanás. Essa atitude de transferência de responsabilidade também tem estado muito presente no homem, em nós. Ou seja, por que aconteceu? Por que foi que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu, se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse sido aquilo outro, se não fosse fulano, se não fosse cicrano, isso não teria chegado a esse ponto. Isso não teria sido assim. E muitas vezes, na verdade, a culpa é nossa mesmo. Fomos nós que causamos tudo aquilo. É fácil encontrar alguém para a gente poder desviar a atenção e jogar, talvez até parte da culpa, né? Mas talvez chegado o momento da nossa reflexão e entender que muitas vezes somos nós os culpados, sabe? Muitas vezes somos nós que estamos causando todo o empecilho que às vezes causa tantos dissabores. E como isso afeta a nossa vida, né? Como isso afeta a família sente muito isso. A família às vezes sente muito isso. O homem muitas vezes tem que tomar uma atitude de frente do lar. É onde Deus coloca ele, né? Ele tem que estar na frente. E a mulher sente segurança nisso. Mas muitas vezes ele prefere desviar, né? Ou joga para a mulher, às vezes joga até para os filhos. E a família, eu acredito que na igreja, com toda certeza, dentro da igreja, a família do homem é a parte que mais tem sofrido, quando o homem ele repete essas atitudes, exatamente como Adão fez no dia da queda. Na Bíblia nós encontramos também alguns homens de Deus que agiram de maneira semelhante. Eu vou citar dois exemplos, um exemplo negativo e um exemplo positivo. Um exemplo negativo, todos nós conhecemos aquela história de quando Moisés ele está diante do monte e ele vai receber a lei de Deus, e o povo de Israel lá embaixo está sob a liderança de Arão, e eles constroem aquele ídolo, né, o bezerro, e o Moisés volta e ele pergunta a Arão: mas Arão, o que é isso? E o que é que Arão diz? Diz: bom, juntou brinco, pulseiro, juntou ouro, botou aí e saiu esse bezerro, né? Saiu o bezerro. Moisés poderia ter dito: é mesmo, Arão, mas que mágica, como é que você faz isso? Né? Mas não foi assim, na verdade não foi assim. E Arão, ele exatamente é o que ele faz, né? Ele joga a responsabilidade em todo o povo, mas era ele que estava na liderança. A culpa ali, ele teve uma grande implicação em tudo aquilo que aconteceu. E sabe o que eu acho? Eu acho até que tempos depois, o próprio Arão, ele deveria ter muita tristeza de não ter agido naquela hora com a firmeza que ele deveria ter agido, sabe? Eu acredito que se a gente pudesse ter conversado com Arão tempos depois, ele iria dizer isso. Ele iria dizer: olha, naquele dia eu fracassei como homem, como líder, e por conta desse meu fracasso, muito prejuízo trouxe para muitas pessoas e para o povo. E é exatamente isso, irmãos. Se você se cala, se você se omite quando é a sua vez de agir, muitas consequências vão acontecer para a sua família e muitas vezes para a igreja. Porque naquele momento era para alguém ter feito alguma coisa, e quem era para ter feito não fez. Preferiu talvez jogar para diante. Mas não se joga problemas como
dessa natureza para adiante. Não se joga. Existem bombas que elas estouram de qualquer maneira. E os homens que estão à frente é que têm que desativá-las. E Arão é um exemplo, na verdade, negativo, mas porque ele continua na direção junto com Moisés? Eu acredito que ele deve ter tido uma atitude de profundo arrependimento, exatamente, um profundo arrependimento. E certamente isso serviu como experiência para outros problemas que ocorreram. E você nota depois que ele está bem mais fortalecido, ele está bem mais presente. Um exemplo positivo nós temos em Davi. Davi é tido como um homem consagrado por Deus, ungido por Deus. E ele teve um momento também da sua queda. Ele caiu gravemente no pecado de adultério e também de assassinato. Mas um dia Natan chegou diante dele e expôs toda a verdade. Fez ele ver que na verdade ele estava totalmente desviado. Ele estava totalmente fora do caminho de Deus. No livro de Samuel realmente conta bem esse drama. E sabe, nós precisamos, irmãos, de um Natan bem perto da gente, sabe? Nós precisamos ter um Natan perto da gente. O homem, o líder no lar, o homem líder na igreja, repare como Deus, na sua sabedoria, ele não colocou essa liderança centralizada em uma única pessoa. Sempre em toda a história de lideranças que são contadas na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, a gente lê presbíteros. Você não lê o pastor, o presbítero, como é a tradição, é a cultura da maioria das igrejas evangélicas. E tem gente até que questiona isso. Mas por que não pode colocar um pastor? Eu acredito que isso também tem grande peso, sabe? Quando se trabalha em grupo, com certeza vai se ter um Natan presente. Mas quando se está sozinho, você pode ir sozinho para o abismo. E quem vai te alertar? Quem vai chegar diante de você, diante de mim, para dizer, olha, irmão, esse caminho não está correto. Esse caminho não está certo. Então precisamos muito. E também ter uma atitude aberta, né? Nós temos que ser pessoas abertas para receber a crítica, para receber essa orientação quando ela vier. Precisamos estar abertos para isso. Não podemos ser aquela pessoa, jamais. Podemos ser aquele tipo de homem que os irmãos chegam assim e dizem, olha, tem que falar com ele. Aí eu disse, eu não, vai tu. Que é isso? Vai lá falar? Não, eu não vou não. Vai você. Vai você. Mas e quem vai falar com ele então? Eu não sei. Não sei, eu não vou. Você não está anotando problema? Então você vai e fala. Você vai e fala. Tem um problema aí, não tem? Tem um problema. O homem, ele é forte, ele fala, ele tem aquela firmeza, ele fala, né, com muita convicção. E ninguém tem coragem de chegar para ele. Será que Natan também teve esse problema diante de Davi? Não sei, talvez teve. Talvez o próprio Natan tenha pensado, eu acho que o texto mostra de alguma maneira isso. O Natan tenha pensado, rapaz, que encrenca que eu estou agora. Como é que eu vou falar isso para Davi? Mas é de Deus. Isso é bíblico. É a palavra de Deus, tem que ser falado. E tem que ser o mesmo. E Natan não procura ninguém, ele vai e fala. E Davi, ele tem uma atitude que é exatamente a atitude que nós temos que ter. Ele reconhece o que pecou e ele assume. Ele assume completamente o seu pecado. Não colocou a culpa em ninguém, nem em Batseba. Né? Ele poderia até ter dito, Senhor, mas também, Senhor, estava eu a passear lá no pátio do meu palácio, e aquela mulher, Deus, estava lá, com poucas roupas, tomando banho, e dava para eu ver, meu Deus, olha, Senhor, faz com que as mulheres tomem banho, mas de maneira, muda esse local de banho para lá, né? Muda o local, né? Ele poderia ter usado tantos argumentos dessa natureza, né? Mas não. Ele diz, eu pequei, minha culpa, minha máxima culpa. E ele assume e ele tem uma atitude de arrependimento. E a mesma Bíblia que descreve o seu pecado, também é a mesma Bíblia que descreve o seu arrependimento. Tanto no texto narrativo de Samuel, como também nos Salmos. E a atitude de Davi, na verdade, é isso, irmãos. Nós temos que assumir as nossas falhas e não ter medo, né? O problema é que o homem tem medo disso. Ele acha que ele vai ficar fraco. Mas, rapaz, já pensou? E meus filhos, o que é que vão pensar? E aquele irmão, e os irmãos, o que é que vão dizer? Como é que eu vou dizer que eu estou errado? Não, vamos fazer o seguinte, diga que isso aí aconteceu por conta disso, daquilo. Não pode ser assim. Então,
Eu acredito que é o contrário, né? Nós sabemos que é o contrário. A Bíblia mostra que é o contrário. Se você quer ser forte, inabalável, a atitude é de reconhecer os erros. E quando se faz isso, assume-se uma nobreza maravilhosa, irmãos, diante de Deus, diante da Irmandade. Até a confiança passa a ser maior, porque nota-se que é alguém realmente sincero. Não é aquele tipo do super-homem, né? Ele não entra na cabine telefônica, nem coloca uma capa, nem sai voando. Ele é um homem realmente que reconhece os seus erros, e quando se faz isso, você vai perceber que os irmãos vão confiar mais em você. Eles não vão ficar decepcionados com você. Ao contrário, eles vão confiar mais em você. Na família, exatamente o mesmo. Os filhos, a esposa, ela vai se sentir tranquila, porque ela vai perceber que não se está criando uma imagem, né? Uma capa de super-homem. Não está se fazendo isso. E se fizer isso, um dia ela cai. Pode ter certeza disso. Ninguém consegue por muito tempo. É uma ilusão. É como Adão, né? Ele lá ficou escondido, eu vou ficar escondido aqui, mas acho que de repente ele pensou, que besteira que eu estou fazendo? Que besteira que eu estou fazendo? Eu vou me esconder aonde? É o Deus Criador, criou o universo? Para onde é que eu vou? Então, não adianta querer guardar coisas. Então, se há problemas, irmãos, que ainda não foi resolvido, se há alguma coisa na sua vida, no seu lar, na sua família, na igreja, que às vezes a gente vai adiando, vai adiando, vamos ver amanhã, depois, aí vai guardando, sabe? Não é assim que o homem de Deus tem que fazer. E não é assim que as coisas se encaminham para o sucesso. Temos que realmente encarar os nossos temores, nossas aflições, nossas dúvidas, nossos medos de frente. E eu posso recordar agora uma história que eu li no livro de um líder de uma congregação, um grande pregador, que ele era o pregador principal da igreja. Ele pregava muito bem, ele tinha o dom da pregação. E por conta disso, ele já tinha levado muitas pessoas a uma renovação completa, a uma conversão. E a igreja tinha até crescido por conta disso. E os irmãos gostavam muito dele, era uma pessoa muito simpática, era um grande líder. Um dia, ele foi chamado para uma reunião com o presbitério. Seria uma reunião qualquer, como qualquer outra. Só que naquele dia, ele descobriu que o chão embaixo dele tinha desaparecido. Porque os anciãos mais velhos olharam para ele e disseram, olha, nós já sabemos de tudo. Então ele disse, tudo o quê? Então eles contaram. Na verdade, ele era um grande pregador, ele era um homem casado, tinha seus filhos, era um homem de família, era um grande líder, mas tinha uma coisa escondida. Nas viagens que ele fazia para dar seminários e palestras, ele traía a esposa com mulheres, às vezes até mulher da igreja, mulheres dentro da igreja, às vezes mulheres fora da igreja. E era uma coisa muito dissimulada, que ninguém nunca, nem sequer de longe imaginava. Aquele homem com aquele dom da palavra, ninguém nunca imaginava isso. Mas ele tinha isso, ele tinha esse problema. E naquele dia, os líderes disseram, nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos de tudo. E agora? Bom, cabia a ele agora, não tinha como negar, as evidências já eram bastante claras. Então ele chora bastante, ele chora muito amargamente e ele reconhece que realmente ele vinha lutando com isso e sozinho e tinha deixado isso seguir, mas chegou o momento que a casa caiu. E a coisa já tinha tomado proporções, né, muito além do que se esperava. E algumas pessoas já sabiam, pessoas dentro da igreja já sabiam, pessoas fora da igreja já sabiam. E ele teve que... E como é que se faz no caso desse? O que é que se faz no caso desse? Um líder da igreja, envolvido num pecado dessa natureza. Bom, o que os líderes disseram foi o seguinte, olha, primeiro nós queremos saber se você se arrepende, ou se você vai realmente continuar com esse pecado. Ele disse que estava arrependido. Ele disse que estava arrependido, que sabia que isso não era certo e que ele não ia fazer mais. Bom, dizer que está arrependido, eu também digo, você também diz, né? A gente fala que está arrependido. Mas uma vez João Batista falou, mostrai-me então frutos dignos de arrependimento.
tem que mostrar os frutos, não é só dizer que está arrependido. Tem uma família agora, que você tem que satisfação a dar. Tem uma igreja de quase 300 membros, você tem satisfação a dar. Então agora nós vamos na sua casa. E ele teve que ter coragem, não tinha mais água, não tinha o que fazer. E ele foi. E entraram no carro, pararam de frente à casa dele e preferiram chamar a esposa. Não acharam bom ir, porque os filhos estavam lá, não seria bom. A esposa não entendeu, não entendeu o que estava acontecendo, estava lá o carro na frente, o ancião veio e chamou ela para ir lá, para conversar algo. Quando ela entra, eles estão no carro, ele está lá e ele, né, ele aos prantos confessa a ela que na verdade ele não era aquilo que aparentava ser. Eu acredito que aquela mulher, ela teve um choque tremendo. E eu acredito que muitas mulheres não queriam mais nunca vê-lo na frente. Mas ela tinha a família, ela tinha os filhos, e ela amava ele. Ela amava. E você sabe uma coisa, quando se ama, se dá uma segunda chance. Muitas vezes se dá uma segunda chance, porque a confiança às vezes pode ser recuperada. A confiança pode ser perdida? Pode. Eu posso perder a confiança no irmão, o irmão pode perder a confiança em mim, você pode perder a confiança em alguém? Pode. Mas essa confiança pode ser recuperada. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui. A gente não estaria na igreja. Deus nos sustenta a cada dia, a sua misericórdia, nos renovando a confiança em nós. Não é verdade? E aquela mulher, ela decide dar uma chance a ele. Né? Ela decide apoiar ele. E a partir daí, eles tomaram a decisão de fazer o comunicado à igreja. E foi pedido que no domingo, os irmãos fizessem o possível para não faltar, que o importante aviso seria dado. E naquele dia os irmãos atenderam e a reunião estava cheia. E os irmãos estranharam, porque ele era o pregador, mas naquele dia ele não pregou. Ele estava sentado com sua família na frente. E eu acredito que ele deve ter passado ali um momento difícil, porque ele sabia que agora ele ia ter que assumir aquilo que ele vinha guardando. E já no final do culto ele foi chamado. E diante da assembleia presente, como está aqui, ele teve que tirar a máscara e contar toda a verdade diante de uma igreja que ficou pasmada, sem acreditar no que estava ouvindo. E fez-se um silêncio. Mas ele realmente estava... Ele não queria ir embora. Ele não queria deixar a família, não queria deixar a igreja. O que ficou presente ali é que era um homem que estava lutando. O problema é que ele estava sozinho, irmãos. E estava guardando. Mas ele não queria aquilo. E a partir daí passou a se fazer um trabalho para recuperar aquele homem. Mas uma coisa é certa. A partir daquele momento, ele não tinha condições nenhuma de estar no ministério. Não tinha condições. Não é que iria expulsar ele da igreja. Ele estava arrependido. E ele iria mostrar isso através de atitudes. Mas ele não tinha condições de ele continuar no ministério. Então ele é afastado do ministério. E em virtude das consequências, achou-se até por bem de afastá-lo também da congregação, mas não expulsar da igreja. Ele foi para um trabalho de recuperação e ajudou a conseguir um emprego para ele. Ele começou a trabalhar. Isso é uma história real. E deu-se um tempo, um período de tempo, para que os frutos nascessem, né? Os frutos têm que nascer. E mais ou menos depois de um ano, ele estava bem, a família junto dele, né? A esposa do lado dele. E depois de um ano ele pede permissão para retornar ao ministério, para retornar para pregar, para trabalhar para a igreja. Preferiram ainda dar mais uns 6 meses. E foi dado mais 6 meses. E após isso, ele foi trazido de volta, mas ele foi indicado para trabalhar com uma outra igreja. Ele não ficou mais naquela igreja. Ele foi para uma outra igreja. E a outra igreja tinha o direito de saber, não é isso? Eles tinham o direito de saber o problema. Aí o que vai fazer? Vai esconder também? Não, não vamos dizer que isso aconteceu, né? Errado. Então temos que ser pessoas transparentes e trabalhar com a verdade. É assim que Deus nos ensina. Então foi ético e correto que os irmãos dissessem para aqueles irmãos lá: olha, esse irmão agora é o irmão recuperado. Ele é o irmão recuperado. Ele teve esse problema, ele caiu, mas ele se arrependeu, ele retornou e já passou um bom período, ele está agora fiel e ele merece uma segunda chance. E a segunda chance foi dada.
E a história conta que ele é um homem fiel. Ele é um homem fiel. Fiel com a sua família. E eu acredito que ele aprendeu uma grande lição. E fica para nós também isso, sabe? Não trabalhe sozinho. Não fique sozinho. Seja você quem for. Evangelista, pregador, presbítero. Você precisa ter um Natan. Você precisa de um Arão. Você precisa ter... Se Elias tinha Eliseu. Você precisa... Paulo viajou com Barnabé. Paulo tinha Barnabé. Olha, a Bíblia parece que nos mostra isso, sabe? Você precisa de alguém para você poder compartilhar os seus problemas. Não se pode fazer isso para todo mundo. A gente sabe disso. Tem particularidades de nossa vida e você não pode chegar assim e jogar para qualquer irmão. O irmão não aguenta aquilo, ele vai cair também, né? Mas existe alguém que Deus coloca na nossa vida que é a pessoa certa para você poder compartilhar seus problemas. Deus não nos deixa sós em momento nenhum. Irmãos, Jesus é um exemplo do tipo de homem que nós precisamos ser. Jesus, ele tomou uma decisão de ir até Jerusalém. Mas não era como das outras vezes. Não era ir para lá, ver para a Páscoa, né? E voltar para o seu trabalho, não. Era uma ida sem volta. No sentido físico, era uma ida sem volta. E Jesus encarou aquela jornada. Ele seguiu rumo a Jerusalém. E você nota que os apóstolos, o povo, ninguém imaginava aquilo. Os apóstolos não imaginavam aquilo. Não imaginavam. Jesus falou para eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser... Mas parece que aquilo não entrava na cabeça deles, né? Jesus fala, sei lá, seria uma figura o que Jesus está dizendo? Seria figurativo? Mas Jesus enfrentou, irmãos, e carregou aquela cruz, para que a gente hoje pudesse estar aqui com as almas lavadas pelo sangue dele, graças a Deus. Agora, a vez também é nossa. Irmãos, eu sei que para nós é difícil. Essa questão de Adão, a questão do homem, não é fácil. Dizer que é fácil é mentira, não é fácil. É difícil. Mas, como Jesus diz, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, tem que encarar as nossas fraquezas de frente. Não ter medo. Eu quero convidar todos agora para a gente baixar nossas cabeças e vamos orar. Vamos primeiro pedir perdão a Deus, porque como nós erramos às vezes. Como nós erramos. Mas sempre é tempo de uma mudança de atitude. Não é milagre, irmãos. Não é milagre que vai operar isso na nossa vida. É simplesmente uma atitude que você tem que tomar. Eu vou fazer diferente. Eu me arrependo. Eu agora vou agir diferente. É apenas isso, irmãos. E acredite. Chega de machucar nossas famílias. Chega de machucar nossos filhos, nossas esposas. Irmãos, com o nosso estilo duro, impecável. De super-homem. Chega. As mulheres não aguentam isso. Precisamos de uma palavra de conforto, de carinho em nosso lar. E que jamais aconteça dos móveis de nossa casa chegarem no prédio da igreja. Né? Que jamais isso aconteça. Muito pelo contrário, né? Que a nossa família sinta. Que a nossa família sinta em casa que realmente o homem, esse homem que é a imagem de Adão, ele é transformado em Jesus. Ele é transformado em Cristo Jesus. Então ele não é a imagem de Adão. Ele é a imagem de Cristo. Vamos orar. Senhor, perdão, Senhor. Temos errado tantas vezes, mas nós reconhecemos, ó Pai, que as nossas fraquezas não são para serem escondidas. Perdão, Senhor, se nós vemos tentando manipular ou embromar isso, Senhor, de alguma maneira. E Deus eterno, nos dá a coragem, a força, a determinação que nós precisamos, Senhor. Não para passar uma imagem de homem forte, mas para poder compartilhar, Senhor, com aqueles servos que Tu muitas vezes coloca diante de nós. Compartilhar a nossa luta, as nossas fraquezas e principalmente, Senhor, assumir os nossos erros para que a partir deles, Pai, nós aprendamos a ter uma atitude melhor nas oportunidades que Tu nos dá, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, no nosso lar. Temos tantos desafios, Senhor, em nossa casa. E Tu sabes, Pai, muitas vezes
dos grandes desafios que nós temos pela frente, Senhor, com a nossa família, com nossos filhos. Nos dá sabedoria, Senhor, para agirmos em determinados problemas, Senhor, que muitas vezes estão diante de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos fazer como Tu farias, Senhor. E diante da congregação, ó Deus, que nós possamos ser pessoas abertas e sinceras. E principalmente, Pai, que possamos entender que é uma mentira quando se diz que não se pode confiar em ninguém. Isso não é verdade, Senhor. É o inimigo que fala isso. Com certeza existem pessoas confiáveis, que nós podemos abrir nosso coração. Nos dá sabedoria também, Senhor, para podermos compartilhar isso com as pessoas certas. Aqueles servos que realmente vão poder nos ajudar. E não nos deixe, Senhor, que não possamos ficar sozinhos, ó Deus. Que possamos buscar alguém e caminhar lado a lado, Senhor, para poder ajudar os irmãos, para poder ajudar a igreja a serem também transformados, Senhor, todos juntos, à Tua imagem. Pai amado, nós Te agradecemos por tudo. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, e que esse encontro, Senhor, que essas palestras sirvam para melhorar o homem que nós somos em casa e na igreja. A Tua bênção, Pai, para todos os santos aqui presentes, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que a paz esteja com todos.